Bom dia, galera! Professora Juliane aqui de novo, lembrando que eu vou estar trabalhando gramática com vocês e hoje vamos dar continuidade àquele conteúdo. Apesar de termos terminado já substantivos, a gente conversou que vamos falar sobre morfologia e dentro da morfologia nós temos 10 classes gramaticais, não foi isso? E iremos trabalhar todas elas. Após finalizar substantivo, então, a gente vai pro artigo. O artigo ele é um pouquinho menor o conteúdo, mas de grande importância também. Porque o artigo, muitas vezes, dentro da construção frásica, dentro da construção textual, vai estabelecer o sentido claro que se quer dar ali naquela comunicação. Vamos começar, então, com a definição. O que vem a ser o artigo? O artigo vai ser aquela palavrinha, ela é mais curta, tá? Que vai acompanhar o substantivo, determinando ele ou indeterminando, tá? Então, como eu posso definir, professora, o artigo? É a classe gramatical que vai acompanhar o substantivo, tá? E aí a gente precisa lembrar que o artigo também flexiona. Ele flexiona em gênero e a gente trabalhou isso. Flexão de gênero é o quê? É estabelecer a ideia de feminino, certo? Feminino ou masculino. Então, flexão de gênero, como a gente já havia falado, é estabelecido entre feminino e masculino. Normalmente, o que define o feminino é a letrinha A, certo? E o que define o masculino é a letrinha O, como em menina e menino, né? E aí, a gente vai ter a flexão de número também, que é a ideia de quantidade, certo? Quantidade. Essa quantidade na questão de flexão de número é definida entre singular, igual a gente trabalhou lá no substantivo, singular sozinho, certo? E plural, que é 2 ou mais. Aí a gente tem, normalmente, no plural, o marcador de plural. Normalmente é feito pela palavrinha não, pela letrinha S. Meninos, meninas. Então, quando eu coloco esse Szinho no final, eu tô dando aquela ideia de maior quantidade. Tô dizendo que não é só uma menina, é mais de uma. A quantidade ainda não foi estabelecida, certo? Então, vamos dar continuidade aqui ao artigo. O artigo, ele pode ser definido de duas formas, tá? A gente vai classificá-lo de duas formas. Classificação. Qual é a classificação do artigo? Vamos um por vez. Mas já trazendo um spoiler aqui da próxima classificação, a gente tem o definido, mas a gente tem também o indefinido, galera. Então, a classificação do artigo são duas, definido e indefinido. Os definidos são aqueles que vão definir o substantivo. Lembra que o artigo é aquela palavrinha que vai acompanhar o substantivo? Pode defini-lo ou indefini-lo. Então, os definidos são aqueles que vão definir, que vão individualizar, particularizar de uma forma mais precisa. Olha aqui, de forma mais precisa o substantivo ao qual ele se refere. Esse substantivo pode ser uma pessoa, um lugar, um sentimento, um objeto, independente, tá?
Professora, mas quais são os artigos definidos? E que são poucos e fáceis para a gente lembrar. A gente tem o que é o artigo definido masculino no singular. A gente tem o que é o artigo definido feminino e ele está no singular. E aí a gente tem os artigos são esses dois. E a gente tem a flexão deles em números, que é o os. O os vai ser o quê? Artigo também definido masculino. O que muda é ali no final. Eu tenho meu marcadorzinho de plural, tá vendo? O S tá dando a ideia de mais de um. Se é mais de um, eu tenho uma quantidade, eu tenho plural, beleza? A mesma coisa com o as. Eu tenho artigo definido feminino, mas aí eu tenho um marcadorzinho de plural, tá vendo o Szinho aqui? Logo, eu tenho ele no plural, porque tá indicando que é mais de um, beleza? Esses são os artigos definidos. Tem mais, professora? Não, não tem. São esses, tá bom? Então, vamos descer aqui para dar uma olhada. Aqui são alguns exemplos para a gente ver como o artigo ele é empregado. Vamos ver aqui, olha só. Quando eu falo a palavra nome, nesse livro aqui, ó, o nome da Rosa. Nome, galera, é um substantivo, certo? Ai. Deixa eu apagar aqui, que esse U ficou parecendo um O. Substantivo, certo? Aí eu disse que o artigo é aquela palavrinha que vai acompanhar o substantivo, definindo ou indefinindo ele. Nesse caso aqui, eu tenho o acompanhando o meu substantivo. Tá acompanhando porque tá ali do ladinho, tá fazendo companhia, tá vendo? Então, eu tenho um artigo aqui. Professora, mas como é que eu sei se é definido ou indefinido? A gente acabou de ver que os artigos definidos são quais? Eu tenho o eu tenho o, eu tenho o as e eu tenho o os. Esse o aqui tá aqui dentro? Tá, né? Olha ele bem aqui, galera. Então, é um artigo definido. Eu estou particularizando, eu estou falando especificamente do nome da Rosa. Eu estou individualizando o nome do livro ali, a Rosa da qual o livro vai se falar, tá bom? O nome da Rosa. A mesma coisa acontece aqui, olha só. É porque aqui não dá pra ver porque tá no cantinho, mas o nome do livro é O Diário de Anne Frank. Muito bom o livro, tá? Mas bora lá. Ó, o artigo novamente aqui. Opa, aqui não dá pra ver. Mas ó, o artigo novamente aqui. Artigo definido. Lembra que tá dentro daqueles? Quais são os artigos definidos, professoras? O a e o o. O as e o os. Certo? Como é que eu sei que é um artigo, professora? Tá acompanhando aqui o substantivo. Diário não é um substantivo? Sim, professora. É um substantivo concreto, comum, primitivo. Vocês estão espertos, tá? Então, se tá acompanhando o diário, determinando é o diário de Anne Frank. Tô particularizando, não é um diário qualquer. É aquele específico, é aquele conhecido. Então, a ideia do artigo definido é introduzir algo já conhecido. Se eu falar, encontrei um diário de Anne Frank, é algo que provavelmente a pessoa que está falando e a que está ouvindo não tem conhecimento sobre. Quando eu falo o diário de, eu estou particularizando, eu estou apresentando algo conhecido, entendeu? É essa a ideia semântica, tá? A ideia de sentido.
Continuemos. Aqui só mais alguns exemplos, tá? Olha só. Só a gente lembrar, vamos achar aqui. Prova, substantivo, certo? Aquele papelzinho com várias questões a gente nomeia de prova, tá? Conquistamos o prêmio. Prêmio também é substantivo, comum, simples, concreto e primitivo. E questões também são substantivos. Percebam que cada um deles tem artigos ali acompanhando. O A não está acompanhando a prova? Sim. Professora, mas por que eu usei o A aí e não o O? Porque quando ele acompanha o substantivo, ele deve concordar com o substantivo, fazer tudo igual, sabe? Andamos todos iguais. Se prova, olha lá, substantivo aqui é prova, certo? Prova é um substantivo. Eu sei que é um substantivo, professora, mas é um substantivo que está no singular, certo? E no feminino. Todas as palavras que tiverem relação com prova tem que seguir essa mesma lógica. Tem que estar no singular e tem que estar no feminino, porque eu preciso concordar. Então, seria totalmente incorreto, por exemplo, eu colocar, galerinha, deixa eu pegar uma coisinha aqui, um O aqui, olha só, o prova. Olha que coisa feia, até para ouvir é feio. E errado gramaticalmente. Por que não pode ser o prova? Prova, galera, feminino. Então, o meu artigo também no feminino, não é o prova, não. Bababá, não posso, tá? Eu preciso concordar. Então, a prova. Porque eu preciso concordar. Ele está no singular e ele está no feminino. É o meu artigo. Artigo, professora, definido? Sim, lembra? Artigo definido a e o, as e os. Esses são os artigos definidos. Então, aqui eu tenho um artigo definido. Ele está concordando com o meu substantivo singular feminino. Massa, né? Vamos dar uma continuidade aqui. Conquistamos o prêmio. Prêmio aqui já é diferente, eu já tenho um outro tipo de substantivo, certo? O meu substantivo aqui, é um substantivo que está no singular. Beleza? Mas ele está no masculino. Agora eu não posso usar o a. Por quê? Porque está no masculino. Qual é o artigo no masculino? É esse senhor aqui, o o. Por que tem que ser o o e não o os, professora? Porque os é indicativo de plural. Beleza? Por isso que nesse caso são os prêmios. Beleza? Na verdade é o prêmio, né? Então, assim, nesse caso aqui precisa ser o prêmio, porque está no singular. Se fosse no plural, aí sim, eu precisaria colocar. Se eu coloco no plural, olha só, eu preciso ir os dois, tá vendo? Indicador de plural. Quando vai pro plural, os dois têm que ir pro plural. Se eu volto e fico no singular, aqui eu tenho sing e aqui eu tenho sing. Sing de quê, professora? De cantar? Não, de singular. Beleza? Então, sempre concordando. É o que acontece aqui na questão de baixo. Olha só, eu tenho aqui
assim, o S, que é o senhor de indicação do plural. Ele está concordando com questões que está no plural. E por que tá as? As é feminino, porque questões é uma palavra feminina. Certo? Simples, né? Bem fácil. Aí aqui eu fiz o quadrinho para ficar mais fácil para vocês guardarem aí no coraçãozinho de vocês. Olha só. Quais são os artigos definidos? A e o. Os e as, indo para o plural. O é masculino e está no singular. O é artigo definido. Quanto ao gênero, ele está no masculino. Quanto ao número, questão de quantidade, está no singular. O a é um artigo definido, que está flexionado em gênero no feminino e em número no singular, porque está definido um só elemento. Agora, o os é um artigo definido também. Ele está flexionado no gênero masculino e apresentado no plural porque está indicando mais de um elemento, tá bom? O as, artigo definido, ele está flexionado no gênero feminino porque indica e acompanham palavras femininas e indica, em questão de número, indica mais de um elemento. Então, é esse quadrinho que a gente tem que guardar. Ele é menorzinho, é mais fácil de a gente lembrar. O artigo definido é a e o. No singular e no plural. As e os. Belezinha? Vamos aqui a outra classificação. Lembra que a gente falou que ele é classificado em definido, que a gente viu nos slides anteriores, e no indefinido. É esse que a gente vai focar aqui agora, nesses próximos slides, tá bom? Na classificação indefinida. Também são pouquinhas para guardar. Olha lá. Quais são eles, professora? Uns, umas. Então, ó. No masculino, eu tenho que é o singular, e eu tenho uns, que é o plural, certo? E no feminino, professora, eu tenho uma no singular e umas no plural. Esse aqui é um F. Fácil. Mas o que são artigos indefinidos? Eu já sei quais são, mas para que eles servem? O que eles fazem, professora? Então, vamos lá. Os artigos indefinidos determinam de maneira vaga um elemento. Olha só, a gente vai sempre pensar nessa ideia. De uma maneira indeterminada, como o nome já diz, ou de uma maneira imprecisa. Um outro substantivo, porque o artigo é a palavrinha que acompanha um substantivo, tá bom? Quando eu falo, aí é aquela questão que eu trouxe para vocês. O diário de Ana o "o" é determinado, ele indica aquela ideia de apresentar algo já conhecido, tá? Quando eu falo um diário, encontrei um diário, é algo novo, é algo vago, não sei que diário que é, de quem perdeu, onde estava, é vago. Só tô dizendo que existia um diário ali e ele foi encontrado. A gente vai trabalhar isso devagarinho, bora lá. Olha aqui. Professora,
Como que eu sei que nesse caso aqui é um substantivo, um artigo indefinido? Simples. Lembra quais são? Os artigos indefinidos é uns, uma, umas. É um desses. Galera, é indefinido. Não tem como dizer que é definido. Ele é indefinido. Tá bom? E ele está aqui para concordar com história, que é o nosso substantivo. Tá? Vamos continuar. Apesar de a gente ter a palavra breve aqui, esse breve, ele não é substantivo, tá? Porque ele não tá dando nome a nada. Ele está dando uma característica à história, tá dizendo que a história é curta. A gente já vai falar sobre adjetivo. Esse uma concorda com história, tanto é que uma está no singular e no feminino, para concordar com história, que está no singular e também no feminino, tá bom? Aqui, ó. Um esqueleto. Vamos pegar a vermelha que fica melhor para ver. Quando eu falo em esqueleto, perceba aqui que eu tenho um substantivo. Substantivo que está no singular e está no plural. Oh, como no plural, professora? Sem loucura. Que está no singular e no masculino, certo? O meu artigo que está acompanhando o substantivo tem que concordar com isso também. É um artigo. Professora, definido ou indefinido? Indefinido. Lembre lá, quais são os artigos indefinidos? Uns, uma, umas. Tá dentro disso? Tá, olha ele aqui. Então, ele é um artigo indefinido. Vou colocar um F aqui. Ele é um artigo indefinido, que está no singular, porque indica só um elemento, é só um esqueleto. Então, estou concordando com o meu substantivo que está no singular. E ele está no masculino, porque esqueleto é uma palavra masculina. Eu preciso concordar. Perceba sempre que nesse caso aqui, tá sempre concordando, tá vendo? Precisa sempre concordar. Então, olha lá. Vamos fazer aquele mesmo esqueminha, tá? Eu tenho dia. Apesar de dia terminar com a letra A, ele não é uma palavra masculina. Vamos lá, substantivo, certo? Então, o que acompanha um substantivo é um artigo. Ele é um substantivo que está no singular, porque é apenas um. Eu estou falando sobre a quantidade 1. E ele está no masculino. Logo, meu artigo precisa concordar com ele em número e gênero. Logo, meu artigo, ele é artigo indefinido. Ele está no singular, para concordar em número, quantidade. E ele está no masculino, para concordar em gênero, com o substantivo ao qual ele está se referindo. Preciso ter essa conexão, tá vendo? Acontece a mesma coisa aqui. Uma certa tarde. Eu preciso concordar. Os dois estão no singular e estão no feminino. Porque precisam concordar. Amigos. Olha só, aqui a gente já tem a diferença, né? Lembrando que o S indica plural. Logo, galerinha, eu tenho aqui um substantivo que
Bora lá. Eu tenho um substantivo no plural, certo? E masculino, amigos. Eu estou falando de gênero masculino. O meu artigo que está acompanhando ali, esse artigo aqui, ó. Artigo. Como que eu sei que é indefinido? Só lembrar de quais são eles. Uns. Uma. Umas. Certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho um artigo indefinido, que ele está no plural, uns. Tem até ali o S indicando plural. Por quê que ele tem que estar no plural? Porque esse daqui está no plural. Porque há indicador de plural, tá vendo? E ele também está no masculino. Porque o substantivo está no masculino também. Então, eu preciso fazer essa consonância. Eles precisam estar de acordo sempre, para que tudo esteja equilibrado ali na frase. Tá bom? Aqui acontece a mesma coisa. Umas, artigo indefinido, plural, feminino. Por quê? Porque tortinha é um substantivo, tá? Que está no plural e no feminino. Tortinhas. Tá vendo? Sempre concordando. E eu sei que é indefinido como? Porque tá aqui, ó, na nossa tabelinha de indefinido. Na verdade aqui, que é o plural, né? Tá aqui dentro, galera, é indefinido. Massa e fácil. Fiz aquele mesmo quadrinho, mesmo esqueminha para vocês. Vamos lá. É um artigo indefinido, certo? Ele pode ser ele está flexionado em gênero no masculino e está flexionado em número no singular, indicando apenas um elemento. Também um artigo indefinido, certo? Que indica gênero feminino. Olha só o azinho aqui que indica o feminino. E está no singular, indicando apenas um elemento. Esse uns é o plural do artigo 1, certo? Porque aqui ele está no masculino, artigo indefinido, no gênero masculino. Questão de número, ele está no plural, indicando mais de um elemento. A mesma coisa aqui. O mas está no feminino, em questão de gênero, mas em questão de número, ele está no plural, porque indica mais de um elemento. Aqui eu tenho apenas aqui eu tenho apenas Se eu preciso me referir a mais de um elemento, esse vai ser flexionado para o plural. E esse uma, também flexionado para o plural, vai depender da nossa necessidade comunicativa. Vai depender da frase e, mais do que isso, vai depender do substantivo. Se eu falo cadeira, eu só posso falar uma cadeira, porque é minha necessidade comunicativa, porque cadeira está no feminino. Então, meu artigo tem que estar no feminino. Entretanto, essa cadeira
Na verdade, são cadeiras. Opa! Então está no plural. O meu artigo obrigatoriamente tem que mudar, tem que vir também para o plural para concordar. A necessidade de flexão do artigo, seja em gênero, seja em número, vai depender sempre do substantivo a que ele está acompanhando, a que ele está se referindo, tá bom? Os artigos, galerinha, eles podem ser combinados com outras palavrinhas que a gente chama de preposição e veremos um pouquinho mais pra frente. Mas é importante a gente saber que eles podem estar combinados. O que é combinar? É somar, é juntar. Somar. Juntar. É fundir os dois. É como se fosse uma fusão. Transformar dois em um. Ele transforma duas palavras em uma. Tá bom? Esses são meus artigos definidos, lembra? O, a, os, as. E aí existem outras palavrinhas aqui, olha só. Existe a palavrinha a, que é uma preposição logo, a gente vai trabalhar sobre. Existe a palavrinha de, existe a palavrinha em, ou a palavrinha por, tá bom? Quando eu juntar o o mais o mais o a de preposição, aqui ó, é uma soma, eu vou ter o ao. Se eu juntar esse ó com o de mais o é igual a do, que é o que tá aqui. Aí tem alguns que mudam mais, ó. O em mais o o vira no. Estou no cinema. Em vez de falar, estou em o cinema. Tá vendo que fica até feio? Estou em o cinema. Onde está a caneta? Está em a mesa. Não, está na mesa. Tá vendo? É exatamente para trazer uma fluidez melhor para nossa língua, para a gente falar direto, para ficar até mais sonora. Tá bom? Então, quando eu tenho por, esse aqui é o que muda mais, mas ó, a gente perde o R, né? Olha só, fica pelo. E aí a gente vai seguir a lógica com os outros elementos também. A única diferença é que em vez de ficar a, na nossa língua aqui, a gente decidiu que vai virar um A com esse acento virado para o lado de lá, que é o acento é o sinal indicativo de crase, tá? Mas aí o A mais o D fica da. A mais D é igual a da. A mais em é igual a na. A mais por é igual a pela. Segue a mesma lógica aqui embaixo, só que no plural, colocando o Szinho no restante. E a mesma coisa vai acontecer com um. Só que um, que é um artigo indefinido, ele só se junta com o em e com o de. É mais fácil de lembrar. O um, por exemplo, um mais em é igual a num. Tá? Um mais de é igual a dum. Nesse caso aqui, eu acho sonoramente mais bonito usar separado. Em vez de usar num dia qualquer em uma redação, eu prefiro muito mais usar em um dia qualquer, que deixa até mais elegante a frase. Mas num dia qualquer, não está errado. E isso pode cair na sua prova, tá bom? Aí aqui, ó,
É o exemplo de uso daquelas flexões, daquelas junções, daquelas combinações que a gente viu no slide anterior. Miguelito é a inocência. Vamos lá. Inocência é substantivo, certo? Esse inocência aqui é subs feminino e plural. Então, o meu artigo aqui, ele também precisa ser no feminino e no plural. Mas que tipo de artigo é? Definido ou indefinido? A gente tem dois. Aí é só a gente lembrar. Definido. Bora lá. A, as, o, os. Indefinido. Opa. Uma, umas, e uns. Então, eu tô vendo aqui que ele tá na casa dos definidos, ó, o azinho aqui. Então, ele é definido, feminino e plural. Feminino e plural por quê, professora? Poxa, porque o meu substantivo tá no feminino e no... Opa, tá no feminino e no singular, professora. Deixa de loucura. Tá no feminino e no singular. Eu preciso concordar. Inocência sem o S no singular. Tá bom? A mesma coisa acontece com o aqui, ó, que ele tá pedindo. O tá acompanhando mundo, certo? Mundo é um substantivo masculino. Mundo é masculino. E ele está no singular, porque eu estou indicando um só elemento, igual lá em inocência, um só elemento. Então, o meu o precisa estar também no masculino. Tá no masculino? Tá. O o indica masculino. E ele precisa estar no singular. Tá indicando só um elemento? Só um elemento. Certinho. Agora, eu preciso saber se ele é definido ou indefinido. Vamos olhar ali em qual casinha ele tá. Aqui em cima ou aqui embaixo? Ele tá o O bem aqui, nos definidos. Opa. Ele tá bem aqui nos definidos. Não sei o que eu fiz, mas vou arrumar. Arrumei. Se ele tá nos definidos, é um artigo definido. Beleza? Agora vem aquela questãozinha da junção dos elementos, tá? Contradições. Vamos lá pro substantivo primeiro. É esse daqui, eu vou colocar até de outra cor. Deixa eu pegar aqui. Contradições. Contradições, galerinha, é um substantivo. Abstrato e tudo mais. Mas ele está no feminino. Contradição é feminino. E aqui sim está no plural, porque é mais de uma contradição. Não sei quantas. Mas são contradições. No plural, mais de um elemento. Então, o meu artigo tem que combinar por ela. Mas olha só. Miguelito é a inocência personificada. Alguém sempre em busca de compreender o mundo que o cerca e admirado por as contradições. Se é por mais as, eu tenho pelas. Olha só. Perceba que o meu as aqui, ele também está no feminino e ele está no plural para concordar com o meu substantivo que está no seguinte. Então, como ele está no feminino e no plural, quando eu juntar com o por, as mais por, eu tenho aqui o pelas, que está no feminino e no plural. Tá definido, é um artigo definido porque está lá na casinha dos definidos.
acontece a mesma coisa aqui. Praia. Vamos pro verde, né? Para não ficar muito confuso. Praia. Praia, eu vou escrever praia aqui. Praia. É um substantivo, beleza. Substantivo ao que o artigo em questão se relaciona. Praia está no feminino e praia está no singular. Nesse caso aqui, eu precisei juntar o em mais o a, que é igual a na. Mas perceba que o meu artigo, nesse caso aqui, é esse artigo aqui, ele está no feminino e no singular. Por que ele está no feminino e no singular? Porque ele precisa concordar com a praia aqui, que também está no feminino e no singular. Tá bom? Por isso que fica na e não nas. E viagem, aqui, uma está concordando com viagem. Viagem é feminino e está no singular. Por isso que o artigo indefinido nesse caso, porque ele está aqui, ó. Por isso que o artigo indefinido nesse caso foi utilizado. Tá bom? Vamos descer. Aqui a gente tem uma questão semântica, tá? É importante que a gente saiba que o artigo pode estar falando sobre um conjunto de seres, um conjunto de elementos. E eu não estou falando de substantivo, eu não estou falando do substantivo coletivo, tá? Eu estou falando do artigo que pode definir uma classe inteira. Quando eu falo aqui, ó, que eu pego o artigo definido e coloco que o homem é imortal, eu não estou falando que um homem só é imortal ou que só os homens são imortais e as mulheres não. Eu estou dizendo o homem no sentido de que o ser humano é imortal. Ou seja, todos os indivíduos, todas as pessoas. Então, é uma questão de generalização. Eu estou tornando uma questão geral, não é genérico, é questão de geral. Todos são, beleza? A mesma coisa que eu falo que o brasileiro é muito afetuoso. Eu estou falando só do seu pai? Eu estou falando só do seu irmão que é brasileiro? Estou falando só de mim que sou brasileira? Não. Quando eu falo do brasileiro, eu estou falando da nação. Eu estou falando de todos os brasileiros. Eu estou falando, na verdade, da maioria né? Sempre toda regra tem sua exceção, tá? Então, esse O está trazendo uma questão de generalidade, geral. Um grupo, estou falando de um grupo, perfeita? É isso, é uma ideia semântica, uma ideia de sentido. Bem fácil de entender isso, né? O artigo, ele também pode ser um recurso expressivo de demonstrar satisfação, raiva, surpresa, por exemplo. Nossa, foi um presente ler esse livro, foi um presente. A sua presença, a sua visita foi uma delícia. Tá vendo que esse uma delícia é só para mostrar uma ideia de quantidade, de emoção que eu senti, de quanto eu fiquei satisfeita? É um recurso expressivo, tá bom? Aqui, bora lá. Todas as vezes que a gente for usar ambos os, ambas as, todos os e todas as. Quando que eu uso, professora? É que presta bastante atenção, tá bom? Deve haver a colocação do artigo depois das palavras ambos e ambas, todos e todas, para acompanhar essas expressões, desde que haja substantivo posterior. Professora, o que é substantivo posterior? Depois. Se houver substantivo depois, eu vou colocar o artigo depois dessas palavras. Mas perceba que eu disse que são essas palavras no plural, tá? Então, vamos lá.
aos exemplos, olha só. Todos já sabem. Professora, por que não tá todos os já sabem? Galera, não tá todos os já sabem. Aqui tá maior. Todos os já sabem porque sabem não é substantivo. Lembra que depois dele tem que ter substantivo? O já também não é substantivo. Eu tenho verbo e advérbio aqui. Se não for substantivo, não coloco o. Somos todos iguais. Iguais é um adjetivo. Então, não tenho os, tá bom? Agora, olha a diferença. Os melhores filmes de todos os tempos. Tempos não é substantivo? Se é substantivo, eu tenho a palavra todos, eu vou colocar o meu artigo aqui, todos os tempos, tá bom? Olha só. Aqui tá. Convidados, substantivo. Tenho a palavra todos, logo obrigatoriamente meu os. Questões, substantivo. Tenho a palavra todas, logo o artigo é obrigatório. Todos sabemos. Sabemos não é substantivo, é verbo. Não precisa, não usa artigo. Beleza? Todo livro é interessante. Por que tá certa? Porque todos está no singular. Lembra que as palavras, que a palavra todo e toda tem que estar no plural para obrigar o S? Então tá certinho. Aqui tá certinho, aqui tá certinho, aqui tá certinho. Toda casa, toda singular. Não preciso do artigo. Mas eu posso colocar? Posso. Aí, nesse caso, é o que a gente chama de facultativo. Obrigatório é nesses casos aqui. Nesses dois casos aqui. Obrigatório. Tá bom? A mesma coisa acontece com ambos. Ambos, no plural, eu tenho o substantivo. O artigo obrigatório. Ambas, no plural, mãos, substantivo, artigo obrigatório. Ambas sabiam. Por que que eu não preciso? É um verbo. Beleza? Continuemos aqui, galerinha. Entrega para todo o Brasil. Brasil é substantivo. Todo. Aqui eu tenho a ideia facultativa, tá? E aí a gente vai para algumas atividades aqui para finalizarmos a nossa aula. Complete com o artigo definido ou indefinido e ao final a gente precisa justificar a nossa escolha, tá bom? Livro que li ontem. Um livro que li ontem era emocionante ou o livro? A gente vai colocar o definido porque eu estou apresentando, aí a justificativa aqui é o quê? Apresenta elemento conhecido, galera. Porque como é que eu sei que é conhecido? Se eu li ontem, é conhecido por quem tá falando, certo? Se é conhecido, é determinado. Beleza? Encontrei o amigo no parque? Não, encontrei um amigo no parque. Por que que eu tô colocando um amigo? Porque apresenta elemento. Eu não disse qual amigo é esse. Se foi o amigo que eu vi ontem, se era meu amigo de infância. Eu vi o meu amigo de infância. Aí eu estaria trazendo algo conhecido. Mas eu estou introduzindo uma informação nova, tá? Então, é o artigo, nesse caso, artigo indefinido.
tá? Pedi uma salada, não a salada, e um suco. Por quê? Aqui eu tenho introdução. Eu tenho introdução de itens, de elemento. Beleza? O uso correto e as suas respectivas justificativas. Tá bom? Leia as frases, observe o tipo de artigo e qual a mudança. E aí é pra gente dizer qual é a mudança de sentido. Quando eu falo aqui, ó, a música me tocou, esse a é um artigo definido. Ele apresenta algo conhecido. Então, é uma música específica, é uma menção específica, tá? Então, é essa a ideia. É algo já ouvido. Agora, quando eu falo uma música, eu tenho artigo indefinido que está apresentando algo novo. Então, introduz uma música nova. Antes não conhecida, tá? Essa é a ideia de sentido. As duas frases gramaticalmente corretíssimas. É o sentido que muda pela escolha do artigo. Classificação aqui. Classifique cada uso de artigo segundo sua função semântica. O Brasil é aquela ideia de geral, tá? Generacidade. Opa. Generacidade. Porque eu não estou falando do país. Porque eu estou falando de todo o país, tá bom? E um dia aqui eu tenho a apresentação. Vamos lá. Opa. Passa o açúcar. Um cão late lá fora. Adoro o verão. Vamos começar por esse de baixo. Adoro o verão é generalização. Professora, eu não entendi por quê. Vamos lá, devagarzinho. Quando eu falo que eu adoro o verão, não é um verão específico, não é o verão desse ano, o do ano que vem eu não adoro. Eu adoro o verão. Então, quando eu falo assim, eu adoro o verão, eu estou falando que eu adoro todos. Eu estou falando de geral. Por isso, generalização. Opa, aí aqui fica o 3, né? 3. E aqui ficou bem na ordem, olha só. Um cão late lá fora. Eu estou apresentando um novo elemento. Não é um cachorro conhecido. Por isso, eu estou apresentando. Ficou na ordem certinha, olha só. Passa o açúcar, eu estou especificando. Eu sei qual é o elemento que eu estou falando. É um elemento conhecido. Se eu estou na mesa e tem o pote de açúcar, o pote de sal, o pote de mel, eu estou falando o açúcar é algo conhecido. Por isso, especificação. Complete com o artigo adequado para apresentar um novo elemento. Quando eu apresentar um novo elemento, eu uso o indefinido, que eu comprei um novo, algo que eu ainda não conheço, tá? Mas ele é interessante, vou conhecê-lo agora a partir dessa apresentação, dessa novidade, tá bom? Bora lá. Substitua o artigo definido por um indefinido, mantendo o sentido aproximado. Não vai manter igual, porque sempre muda com a escolha do meu artigo. E explique qual foi a alteração de sentido. Então, vamos lá.
Um professor explicou uma lição. Tá? Eu tenho aqui uma introdução genérica. Por quê? É um professor, eu não estou determinando qual é o professor, estou dizendo que é um professor não conhecido, e explicou uma lição, eu não lembro, não sei exatamente qual, genérico também. É conhecido pelas pessoas da comunicação, tá bom? Quando eu falo o professor explicou a lição, eu sei qual é o professor e qual é a lição. A pessoa que está ouvindo sabe qual é o professor e qual é a lição. Quando eu falo um professor explicou uma lição, eu não prestei atenção qual é o professor, não lembro exatamente qual, e não sei qual é a lição. Ou seja, eu estou bem displicente com a matéria e tudo, então não tenho nada específico, por isso que é genérico. É essa mudança de sentido que acontece, mas o sentido ele está aproximado por quê? Porque ainda há um professor e ainda há uma explicação. Só que em uma hora determinada e no outro indeterminado. Gramaticalmente as duas estão corretas. 7 aí. Identifique a função do artigo desta frase. Gosto de ler o romance clássico. Especificação, né? Porque é algo conhecido. Escreva uma frase com substantivação usando um artigo. A gente vai ver substantivo na próxima aula. Substantivo não, adjetivo na próxima aula. Mas o adjetivo, já trazendo um spoiler para vocês, é uma característica. Por exemplo, o aluno é belo. Belo é característica do substantivo, então é um adjetivo. Tá? O que é substantivação? É quando o artigo transforma esse adjetivo, por exemplo, em um substantivo. Que ficaria aqui, ó. O belo da vida, o belo da vida é a família. Coisa mais linda do mundo. Entendeu? Então, esse O do lado do adjetivo transforma ele em um substantivo, porque ele passa a ser o sujeito da frase. Mas a gente vai chegar lá, tá? Deixa essa daqui que a gente vai rever um pouquinho mais pra frente. E é isso, galera. Finalizamos o artigo. Vamos junto pro adjetivo, que ainda tem muita coisa pra gente ver. Qualquer dúvida, já sabe. Procura lá no chat, procura na aula presencial que a gente vai ter. Façam as atividades e a gente vai trabalhar para chegar à excelência e à aprovação. É isso, vamos junto!